Olá, meu amigo, olá, minha amiga, que bom ter a sua companhia para mais um programa Saldo Extra. Hoje vamos falar sobre planejamento de férias. Você está achando que é muito cedo para tratar deste assunto? Que suas férias estão longe? Ótimo, pois eu digo a você que é o momento oportuno para falarmos sobre este tema. Mas antes, vamos às notas de economia desta semana. Olá, caro amigo do Saldo Extra, olá Antônio. Vamos às notas de economia. A intenção de consumo das famílias brasileiras diminuiu agora em junho. A queda é de 1,6% em relação a maio e de 7,4% em relação a junho do ano passado. A pesquisa é feita pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, que já imagina que até o final do ano vai vender menos do que esperava no começo desse ano. A CNC imagina que o menor movimento, tanto no comércio quanto na procura por serviços e até no turismo, seja motivado por dois fatores: juros e inflação. A inflação oficial dos últimos 12 meses é de 6,37%. A meta do governo é de 4,5%. Portanto, agora ela está mais alta. Mas o governo tem uma margem de erro de 2 pontos percentuais, que chega a 6,5%. Ainda assim, a inflação está bem próximo da meta máxima estabelecida pelo governo. E é justamente para controlar a inflação que o governo aumenta a taxa básica de juros, a Selic, que nesse momento está em 11%. E com juros maiores, o governo espera justamente um consumo menor, porque menos consumo ajuda a baixar os preços, ou pelo menos a manter eles onde estão. A pesquisa da CNC revela que o governo está alcançando esse objetivo de diminuir o consumo. Isso deve fazer com que a inflação fique mais controlada nos próximos meses. Já a taxa básica de juros não deve diminuir tão cedo, então talvez seja melhor esperar um pouco mais por aquele financiamento. E lembre-se, fique sempre de olho nas notas de economia, com certeza vão ajudar bastante no seu planejamento financeiro. Nós voltamos na semana que vem. Até lá. É com você, Antônio. Muito bem. Antes de falar sobre os aspectos financeiros que envolvem o planejamento das férias e como executá-los de forma mais econômica, gostaria de conversar com você sobre como podemos usar o tempo das férias de forma mais equilibrada. No Brasil, nossa jornada de trabalho está entre as maiores do mundo. A maior parte das empresas adota uma carga horária, em média, de 40 horas semanais. Em contrapartida, nós temos o privilégio de desfrutar 30 dias de férias a cada ano, um direito adquirido por lei para aqueles que trabalham com carteira assinada. O trabalho pode ser muito durante o ano, mas o estresse do dia a dia pode ser compensado se você souber aproveitar bem os seus dias de férias. A minha vida é muito corrida, muito agitada e imagino que a sua possa ser também. Durante o ano, a gente se ocupa com tanta coisa, são tantos os compromissos, tantas viagens, tantas responsabilidades. Ao contrário do que muitos pensam, as viagens podem ser sim um fator de estresse. Afinal, estamos longe do que nos é familiar e longe da companhia de quem mais amamos. No meu caso, eu procuro compensar o corre-corre do ano desfrutando ao máximo do tempo que tenho com minha família. Mas mesmo assim, não é muito fácil. Porém, algo que tenho procurado cuidar criteriosamente é do período que tenho para passar com minha família nas férias. Este é um momento de descanso, de alegria, de recarregar as energias para o novo ano de atividades que vem pela frente. Eu costumo dizer que minhas férias não me pertencem. Pertencem à minha esposa, à minha filha e aos nossos familiares também. Eu e minha esposa vivemos longe de nossas mães e irmãos, mas nunca deixamos de reservar um tempo de nossas férias para estar com nossos queridos. Rever nossos familiares faz bem não apenas para nós como filhos, mas para eles também. Ao pensar e planejar as férias, devemos lembrar das pessoas que nos amam. Vale lembrar que nossos pais, avós, irmãos ou tios deram parte de suas vidas para nos criar. Por isso, devemos sim dedicar um tempo para estar com eles e trazer alegria para eles.
O tempo passa muito depressa e não podemos prever o futuro. Portanto, antes que seja tarde demais e você só possa dizer: "Ah, eu deveria ter passado mais tempo com meus pais", pare, pense e planeje passar tempo com eles nas suas férias. Um outro detalhe importante: procure combinar quantidade e qualidade. Como já disse, temos 30 dias de férias, portanto, procure aproveitar este período. Nós já trabalhamos tanto, muitos chegam a trabalhar cerca de 200 horas por mês. Passamos mais tempo no trabalho do que com nossa família. Por isso, pense 2 vezes antes de vender as suas férias. Por lei, você tem o direito de vender 10 dias de suas férias e, quem sabe, este dinheiro pode até resolver alguma pendência financeira, ajudar em alguma despesa. Mas será que vale a pena? Pense na sua escala de valores. O que é mais importante para você? Dedicar 10 dias a mais com sua família ou trocar a televisão? É mais importante sua presença ao lado de seus filhos ou um videogame? Reflita sobre isso. Em resumo, tire tempo nas suas férias para o que realmente é importante: estar com sua família e descansar. Procure um lugar aprazível que você possa tomar tempo para observar a natureza. Tire tempo para a sua devoção pessoal com Deus, que às vezes fica prejudicada com o corre-corre do dia a dia. Tire tempo para ler bons livros, aqueles que você quer ler, mas nunca tem tempo. Afaste-se dos compromissos de trabalho sempre que possível. Claro que, se for necessário, responda um e-mail, atenda um telefonema, que podem significar um problema a menos no retorno de suas férias. Mas aqueles relatórios que você precisa analisar, uma tarefa que precisa fazer, esses devem ficar no seu local de trabalho. Jamais leve-os para as férias. E também resista à tentação de pensar: eu trabalhei o ano inteiro, agora que estou de férias, vou aproveitar. E aí relaxe em tudo, come de tudo e com extravagância, dorme todos os dias altas horas da noite, vê todos os filmes que não viu durante o ano, negligencia as atividades físicas, enfim, usa e abusa do que pode. Sabe, meu amigo, se você escolhe este caminho, ao invés de descansar, você vai plantar prejuízo. Vai voltar das férias com excesso de peso, com o corpo cansado e a cabeça cheia. E isso não vale a pena. Faça exatamente o contrário. Descanse, faça atividade física, durma bem e, em vez de assistir televisão, converse com sua família. Como eu disse, leia bons livros e dedique-se à sua comunhão pessoal com Deus. E, é claro, de vez em quando, assista Novo Tempo. E assim, ao invés de voltar para casa se sentindo culpado, você voltará preparado para mais um ano de atividades, com uma família feliz e abastecida para lhe dar todo o apoio que você precisa. Muito bem, depois desta importante reflexão, vamos agora dedicar um tempo ao assunto das finanças e ao planejamento destas férias. Como fazer um planejamento adequado? Será que preciso economizar para o período de férias ou posso contar com um cartão de crédito? O que devo levar em consideração na hora de planejar minhas férias? Talvez seu período de férias esteja indo um pouco longe, mas é justamente quando você tem que tirar tempo para avaliar as suas férias e fazer o planejamento e o que você deve economizar para executar este planejamento. No mês de julho, aqueles que têm filhos em idade escolar precisam pensar que seus gastos serão maiores devido às férias escolares. Talvez a família pense em viajar e, se este é o caso, precisará desembolsar com a viagem. Mas se ficar em casa, o aumento das despesas também pode ser maior pelo fato de as crianças passarem mais tempo ligadas na televisão e no computador. Mas vale aqui um alerta aos pais. Procurem proporcionar outras atividades além de televisão e computadores para os filhos. Tudo bem que nestes meses de inverno não é fácil sair para um parque ou praticar alguma atividade ao ar livre,
Mas mesmo assim, existem muitas outras atividades. Incentive a leitura, leia com eles e, principalmente, tire tempo para conversar com seus filhos. Porém, o fato é que quando estamos em casa, nós abrimos mais a porta da geladeira, tomamos mais banhos, acendemos mais as luzes, assistimos mais a televisão e usamos mais o computador. O que isso significa? Significa que pode elevar em 20% a 30% os gastos de uma família ou até mais. Por isso, todos devem ficar atentos aos exageros. Com saídas para passeio em shoppings e afins, o custo pode subir até 50%. E se a família for viajar, dependendo do destino, pode ter gastos extras equivalentes à renda de um mês. Afinal, viajar não está nada barato. Mas não é difícil ouvir as pessoas dizendo: mas agora está fácil pagar. Podemos parcelar a viagem e usar o cartão de crédito para as compras. É verdade, mas a pergunta é: será que isto é mesmo melhor? Será que este é o jeito mais econômico de viajar e curtir as férias? Neste caso, a palavra-chave é planejamento. As férias são, em todos os aspectos, um reflexo desse bom planejamento e de uma dose de paciência, e por isso elas começam muito tempo antes de uma viagem propriamente dita. A melhor forma de evitar que as despesas da época das férias desestabilizem o orçamento é fazer um diagnóstico prévio da situação financeira para determinar como todos devem se comportar. Por isso, os pais devem conversar com a família muito antes das férias. No caso de uma família com filhos, conversar com as crianças sobre o orçamento fica mais fácil quando você oferece algo atraente para elas. Muitas vezes o que se diz é apenas: olha, filho, vamos economizar? Mas da mesma forma que nós, adultos, diminuímos nossas despesas quando há algo interessante para nós, com a criança não é diferente. O grande segredo está em apresentar o problema. Fale com a criança, destaque os aspectos positivos das férias e de como elas podem ser aproveitadas ao máximo. Se houver antes dessa conversa, com toda certeza haverá uma parte da família, os pais, os filhos, todos se envolver para fazer uma economia e executar esse bom planejamento das férias. Os pais podem aproveitar esse período também para ir na contramão do consumismo, investindo em programas gratuitos e em tempo maior com a família, evitando assim ficarem presos a shoppings ou colônias de férias. Para economizar, basta exercer a criatividade, procurando alternativas culturais gratuitas ou com tarifas reduzidas. Deixar as crianças para passar mais tempo brincando com os amigos ou organizar piqueniques certamente serão boas opções, boas alternativas. O ideal é não focar apenas em fazer coisas, mas aproveitar esse tempo, como nós dissemos, para estar mais próximo dos filhos. Momentos lúdicos e proveitosos entre família são necessariamente momentos que não precisam usar o dinheiro. Portanto, tire tempo para pensar nisso também. Quando se é solteiro ou casado, mas sem filhos, viajar é geralmente o objetivo para as férias. Mesmo que os gastos sejam menores nesse caso, o planejamento também é essencial. Com filhos ou não, para que as férias sejam proveitosas e econômicas, é preciso planejar alguns detalhes com antecedência, que farão toda a diferença no bolso quando esse tempo de descanso chegar lá no final do ano. Vamos considerar alguns aspectos que podem fazer toda a diferença no planejamento de suas férias. O primeiro aspecto é definir como serão suas férias. Para onde você vai? Quais os custos que serão envolvidos? Faça um levantamento de tudo o que pretende fazer e o custo estimado de passagens, hotéis, alimentação, locação de carro, entrada em parques, museus, apenas para citar alguns exemplos. Mesmo que não vá viajar, defina quais serão seus maiores gastos durante as férias. Neste planejamento e orçamento das férias, toda a família deve estar envolvida, pai, mãe e filhos.
Se todos participarem no planejamento, todos estarão engajados no processo de economia para que o plano de férias seja executado. Ao estabelecer o orçamento, ao fazer o levantamento dos custos, avalie todas as alternativas. Por exemplo, não veja apenas as opções de hotéis. Quem sabe você encontre uma casa segura que você possa alugar com cozinha, assim você pode fazer parte das refeições em casa, que será com certeza muito mais econômico que comer fora todos os dias. É bom reforçar, o orçamento é fundamental para que seu sonho das férias seja concretizado sem traumas financeiros. Com relação ao transporte, avalie qual é a opção mais econômica. Você pode ir de carro, se não for muito longe, mas tome cuidado aí com o gasto que você vai ter com os pedágios, fique atento. Ou ainda você pode optar por ir de avião e até mesmo de ônibus. Faça uma comparação das opções disponíveis. Tente equilibrar o que for mais conveniente com o que for mais econômico. Vale lembrar que no caso de passagens aéreas, quanto maior for a antecedência para a emissão da passagem, menores serão os custos. E se você tem usado seu cartão de crédito com frequência, não deixe de levar em conta que as suas compras se transformam em pontos, que podem se transformar em milhagens, que por sua vez podem ser usadas para emissão de passagens. Mesmo que seus pontos não sejam suficientes para emitir todas as passagens, parte do valor pode ser usado com os pontos acumulados. Por isso, fique atento. A ideia central é que você construa o seu plano de forma que você saiba o que precisa para ser muito bem-sucedido. É bom reforçar o conceito da economia. Comece a separar dinheiro para este fim. Se você diminuir um pouquinho a cada mês os seus gastos mensais, poderá guardar o dinheiro necessário para que você e sua família possam curtir tranquilamente as tão aguardadas férias. Vamos citar um exemplo? Imagine que você tem o hábito de almoçar ou jantar fora todo final de semana com a família e gaste, em média, R$100. Nesse processo de enxugar algumas despesas, a família, deixando de fazer as 4 refeições fora e optando por fazer apenas 2 no mês, estará economizando R$200 por mês, que investidos podem lhe proporcionar R$2.400 de economia no ano, apenas neste item. É uma troca que pode significar um sacrifício num primeiro instante, mas que pode se transformar em momentos inesquecíveis nas suas férias. Se o objetivo é mesmo uma viagem, a organização deve começar muitos e muitos meses antes. Os recursos devem ser provisionados com a maior antecedência possível. Em geral, com pelo menos um ano, principalmente se essa viagem exigir uma poupança mais reforçada para custear esse período de tranquilidade. O ideal é poupar ou pagar com antecedência tudo o que for possível. Dessa forma, a família evita usar o dinheiro da planilha do mês das férias com essas despesas. Fica, portanto, a dica para fazer o que vamos chamar de uma poupança de viagem. Se for de curtíssimo prazo, até 12 meses, pode ser feito utilizando a tradicional caderneta de poupança. Em alguns casos, é possível até pensar num pequeno investimento. Para prazos maiores que 24 meses, pode-se utilizar a compra de títulos públicos ou de CDBs que proporcionem taxa acima de 90% do CDI. Porém, para conseguir esse percentual, é necessária uma certa negociação com a instituição financeira, com o seu banco, onde você já possui ali um relacionamento, e não esqueça de procurar outras que possam lhe oferecer essa remuneração também. Avalie com cuidado para fazer o investimento mais adequado. Vale destacar que para a poupança das férias, por ser investimento de curto prazo, opte por investimentos bem conservadores. Outro ponto importante é estar atento a alguns detalhes na hora de escolher bem o local das férias. Verificar se é baixa ou alta temporada. Se optar por uma viagem com a família para um lugar que seja menos concorrido, poderá contar com as vantagens de usufruir de preços mais baixos,
além de um atendimento mais exclusivo. No caso de viagens para locais de alta temporada, lembre-se que, por ser o momento em que a demanda de turistas é maior que a oferta, a tendência é que os gastos com alimentação, hospedagem e passeios sejam mais altos, pois esse pode ser o único momento do ano em que os estabelecimentos comerciais conseguem um melhor faturamento em detrimento de outros meses que não há tanto movimento. Na hora de verificar o tipo de hospedagem que deseja reservar para a sua família, leve em consideração o tipo de lazer que vocês desejam desfrutar. No caso de passar mais tempo conhecendo os pontos turísticos do local onde estão, podem escolher um hotel ou pousada mais simples. Se o objetivo é fincar o pé em seu destino escolhido, o melhor é aproveitar os hotéis com maior infraestrutura e, por que não, os resorts onde as refeições e bebidas estão inclusos no pacote. Não deixe de consultar as ofertas. Existem muitas opções de sites na internet que monitoram ofertas em hotéis, passagens aéreas, ingressos, entre outros. Mas lembre-se, procure pelas ofertas depois de ter estabelecido o seu orçamento, porque somente depois de saber quanto pretende gastar que você poderá ter uma ideia melhor do que é realmente uma boa oferta. Há situações em que escolher uma operadora de turismo que oferece pacotes de viagens é mais vantajoso do que pagar por diversos serviços separadamente. Há vezes em que o pacote de viagem para o exterior sai mais barato que uma oferta para viagem nacional. Em todos os casos, é preciso analisar bem as opções. Visite os sites dos hotéis e pousadas na internet. Os bons sites têm um espaço onde consta a avaliação do hotel. Além da média das avaliações, existem comentários dos hóspedes. Tire tempo para uma leitura. Quem sabe um comentário negativo é sobre um serviço que você não vai usar, como, por exemplo, o restaurante. Gastar um tempo para essa avaliação será muito útil para você fazer a melhor decisão possível. Se escolher uma operadora de turismo, peça fotos ao seu agente e procure por opiniões também em blogs e sites de viagem. Lembre-se de discutir antes os detalhes inclusos no pacote e os custos de aquisição de passeios. Faça isso antes de assinar o contrato. Verifique se a operadora oferece preços melhores ou iguais aos cobrados dos turistas independentes e se há facilidade como transporte, ingressos a parques temáticos ou alguma outra coisa que justifique a contratação antecipada. Pergunte se existem profissionais de companhias sediados nos lugares para onde você vai viajar. Questões como: qual a política de devolução do dinheiro e reclamação usada pelo agente contratado? Ou se há algum contrato de risco em algum passeio? Essas questões devem ser levantadas também com antecedência. Não se deixe levar por ofertas assim. Com apenas R$100 a mais em cada parcela, você poderá aproveitar mais. Esses pequenos acréscimos parcelados podem representar um aumento significativo no valor total da viagem. Se o pacote parece muito barato, desconfie. Pode ser que existam poucos passeios inclusos, que o hotel não ofereça serviços com a qualidade esperada, ou até mesmo que a companhia aérea utilizada possa ser motivo de aventura nos aeroportos. Existem muitas outras dicas, mas fica o conselho para que você acesse o nosso blog e reveja o programa e vai ter mais informações para você lá também. Mas eu não poderia deixar agora de dar uma atenção especial àqueles que são autônomos, que não têm vínculo empregatício. Em primeiro lugar, queremos dizer a você, que é autônomo, que você tem todo o direito de usufruir os seus dias de férias também. E o ideal é que sejam no mínimo de 30 dias. Lembre-se das considerações que fizemos no início do nosso programa de hoje. Dedique tempo para estar com sua família, para descansar e recarregar as energias. Quem tem vínculo empregatício, quando tira férias, além de receber seu salário normalmente, ainda tem por lei o direito de receber um adicional de 1/3 de seu salário. Não deixa de ser um bom reforço para somar ao orçamento previsto para férias. Mas no caso de um autônomo, além de não poder contar com adicional de férias, ele terá um mês a menos de produção. Bem, o que isso significa? Significa que seu planejamento financeiro deve ser muito mais cuidadoso.
Portanto, fica a nossa dica para que avalie com ainda mais antecedência seu plano de férias. Por estar fora do trabalho, quando voltar das férias, pode não ter pedidos, pode não ter clientes, a sua renda demorar um pouco a voltar ao normal. Por isso, nossa recomendação é que você não deve apenas colocar no seu orçamento tudo que vai gastar com as férias, que você não deve apenas fazer as provisões para fazer frente a essas despesas, mas você deve deixar uma boa reserva financeira em sua poupança ou algum investimento para o seu retorno ao trabalho. Já é normal que um autônomo que tem uma renda variável deva ter uma boa reserva para compensar as variações de sua renda. Mas lembre-se, essa reserva não deve ser usada para suas férias. Muito pelo contrário, ela deve ser reforçada quando estiver de volta das férias. Atente para isto. Quer você seja um empregado ou autônomo, não importa. Você tem que planejar suas férias com antecedência. Planejar onde vai, o que vai fazer, mas o mais importante, quanto vai gastar e quanto vai ter que economizar por mês até que cheguem suas merecidas férias. Pague com antecedência tudo que for possível e as despesas que você tiver durante as férias, procure pagar à vista. Se vai usar o cartão de crédito, deixe então em dinheiro no banco para que ao chegar a fatura com todas as despesas das férias, ela seja paga em um único pagamento, não parcelado. Se você seguir os conselhos e dicas que passamos para você, suas férias serão uma bênção. Mas se você vai voltar das férias endividado, com contas para pagar, é melhor que fique em casa. Não faça de suas férias um trauma, mas um período de prazer para você e para a sua família. Fica aqui o nosso abraço e o convite para que você esteja aqui na próxima semana no seu programa Saldo Extra, e nós estaremos aqui esperando por você. Que Deus lhe abençoe.